Fala galera, beleza? É professor Alcides para mais uma videoaula de ciências. Tudo bem? Aí capítulo 5 de Química, assunto ligações químicas. Bom, nós já vimos até aqui nas nossas videoaulas o que é um elemento químico. Nós vimos que o que determina o elemento químico é seu número atômico. Nós vimos que nós temos 118 elementos químicos conhecidos até o momento, que esses elementos químicos possuem massa, que é a soma de prótons, ou seja, a carga positiva, mais nêutrons, aquilo que está dentro do núcleo, e possuem também elétrons que circundam o núcleo em eletrosferas, que por sua vez são subdivididas em Kl, Mn, O, P e Q, que são os níveis energéticos, e os seus subníveis também. E agora nós vamos ver o que é uma ligação química. Bom, particularmente nós já tratamos um pouco desse assunto. Lá atrás nós falamos que uma ligação química é energia que une dois átomos e que faz com que eles formem uma molécula, né? Mas tem mais aí sobre isso. Então, a ligação química nós podemos definir assim: é a energia que liga dois ou mais átomos, podendo estes ser do mesmo elemento ou de elementos químicos diferentes. Então, olha só, gente. Uma molécula pode ser feita de dois átomos de oxigênio, formando o gás oxigênio, o O2. São dois átomos do mesmo elemento químico. Mas também pode ser feita com elementos químicos diferentes, como por exemplo hidrogênio e oxigênio, formando uma molécula que, por exemplo, a água H2O, né? E é aqui que entra o cerne desta videoaula e da próxima também, onde nós veremos quais são as formas de ligações químicas entre as principais classes de elementos químicos, que são basicamente os metais, os ametais, os gases nobres e o hidrogênio, que é classificado aí como atípico, né? Nós vimos lá nas nossas aulas anteriores que o hidrogênio, inclusive me escreveram para perguntar isto. O hidrogênio, gente, ele era para ser um metal. Ele está aqui, ó, entre os metais. Os metais estão em verde aqui, ó, quadrinho verde. Ele era para ser um metal, mas ele tem características de ametal, então ele é considerado um atípico, ok? Os metais, todos os demais em verde, os metais, eles têm características próprias, como por exemplo, a facilidade de doar elétrons que estão na camada de valência. Por exemplo, o lítio tem um elétron lá na camada de valência, porque ele está na família 1A. Ele tem a facilidade de doar esses elétrons, né? O berílio tem 2 elétrons na camada de valência, porque está na família aqui, no grupo 2, ou família 2A. Ele tem facilidade de doar esses 2 elétrons. Por outro lado, o oxigênio, por exemplo, que está aqui no grupo 16 ou na família 6A, ele teria na camada de valência, então, 6 elétrons, ele teria na verdade, ele não doa o elétron, ele não tem essa capacidade como um metal, porque ele é um ametal. Então, os ametais, eles não conseguem doar elétrons. O máximo que eles podem fazer é compartilhar. O elétron continua sendo dele, mas ele compartilha com o outro elemento. Ou eles recebem elétrons dos metais, tá? Já os gases nobres, não, os gases nobres eles são nobres, eles já têm a quantidade boa de elétrons que é necessária na camada de valência, que são 8 elétrons na camada de valência. Então ele não precisa fazer uma ligação química com ninguém, ele não se liga com ninguém, nenhum gás nobre se liga com ninguém.
Então olha aqui, ó, uma representação do que é uma molécula. Nós temos um átomo de oxigênio, um átomo de hidrogênio e um átomo de hidrogênio. Então nós temos duas ligações químicas que unem esses elementos químicos. No caso da água, estas ligações sempre terão entre si um ângulo de 104,5 graus. Sempre a água vai ter esta estrutura molecular. Muito bem, então. Dependendo do elemento químico que está se ligando lá na molécula, nós teremos um nome diferente para a ligação química. Vejam só, se nós tivermos um ametal se ligando a um metal, nós vamos chamar esta ligação de ligação iônica. Agora, se eu tiver uma ligação entre dois ametais, eu chamarei esta ligação de covalente. E se eu tiver uma ligação entre dois metais, eu chamarei esta ligação de metálica. Lembra, gente, ó, os elementos químicos, eles sempre se ligam para tentar completar os elétrons da sua camada de valência. Existe uma tendência entre os elementos químicos de ter 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Não é que eles sempre terão, mas eles buscam isso. É da natureza dos elementos químicos buscar estes números de elétrons na última eletrosfera que tem elétrons, tá? Então, eles buscam. Então, quando eles podem se ligar a um outro elemento químico para ter 2 ou 8 elétrons na camada de valência, eles fazem para buscar esta natureza que eles têm, ok? Outra coisa que é importante lembrar, lembra que metal doa elétron, né? A metal compartilha ou recebe, ok? Então, no caso da ligação iônica, geralmente é um metal que vai doar elétron e o ametal que vai receber. Na ligação covalente, o ametal e o ametal, como nenhum dos dois doa, então eles vão compartilhar os elétrons. E na metálica, alguém doa e alguém recebe. Alguém doa e alguém recebe. Muito bem. A representação das moléculas, geralmente ela se dá assim, ó. Por exemplo, a água, ela tem hidrogênio, 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, vocês já conhecem o H2O. O cloreto de sódio, nós temos o sódio, o Na, e o cloro, o Cl. Geralmente, na representação da fórmula química, os metais vêm primeiro, porque eles são bonzinhos, eles gostam de doar elétrons, então eles têm o direito de vir primeiro, né? Os ametais vão depois. O dióxido de carbono, o CO2 ou o gás carbônico, olha lá, 2 oxigênio e 1 carbono, né? A glicose, C6H12O6. Então, está aqui a representação, olha só. E o gás oxigênio, o O2. Nós temos 3 formas de representar uma molécula química. A primeira é chamada de fórmula química, que é essa que nós vimos. Aqui, ó, nós temos a representação do elemento e do elemento, e nós temos aqui a representação da quantidade de átomos embaixo do elemento químico, embaixo, ok? Lembra que em cima é quando nós temos a forma um íon. Se nós temos um átomo que perdeu elétrons, vai representar aqui mais a quantidade de prótons que ele tem a mais. Se nós temos um átomo que ganhou elétrons, então você vai colocar aqui menos e a quantidade de elétrons que ele tem a mais. E aqui embaixo é a quantidade de átomos envolvidos na molécula. É assim, embaixo. Aqui não tem nada, porque é um só. Então, quando não tem mais de um elemento, não coloca nada, ok? Aqui um oxigênio, 2 hidrogênios. Esta aqui é a fórmula estrutural, que indica o quê?
o estrutural, ou também chamada de eletrônica, né? Eu acho que no material de vocês está como eletrônica. Indica a quantidade e como esses elétrons estão distribuídos. Olha só, aqui o hidrogênio tem um elétron, o outro hidrogênio tem um elétron e o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, olha só, o hidrogênio compartilha esse elétron com o oxigênio e ele fica como se tivesse 2 elétrons. A camada de valência dele buscou aquela tendência. Aqui o hidrogênio tem um elétron, compartilha com o oxigênio e ele fica como se tivesse 2. Atingiu o máximo lá, que é aquela tendência de 2 ou 8. O oxigênio, por compartilhar também, ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele também busca aquela tendência. O oxigênio também é um ametal, então ele também compartilha só. E aqui nós temos a fórmula plana, que só mostra como é que está a distribuição das ligações químicas. Bom, como é que funcionam as ligações? Gente, ó, para não confundir muito, eu sei que é muito conteúdo, né? Vocês podem se confundir. Então, nós vamos começar hoje para ver como é que funcionam as ligações, a princípio com os elementos iônicos ou com aquelas ligações iônicas, que é feita entre um metal e um ametal, tá? O material de vocês trouxe um exemplo, trouxe o cloreto de sódio. Cloreto. Nós vamos ver como é que se dá esses nomes. Vocês precisam aprender essas coisas para depois entender como é que se dá esses nomes, né? Esse eto no final do cloreto, né? Por que que está aqui? Mas nós vamos ver isso mais lá na frente. Por enquanto, vocês têm que lembrar, ó, cloro, cloreto, Na, minúsculo aqui, ó, NaCl. De sódio, Na, sódio, cloreto, Cl, tá aqui. O Na, ele é um metal, ele é o sódio, ele está lá na família 1A, ou grupo 1. O cloro ele é um ametal, ele está lá na família 7A, ou grupo 17. Então, como o Na está na família 1A, ou grupo 1, ele tem um elétron apenas na sua camada de valência, que é a eletrosfera M. O cloro, por sua vez, por estar na família 7A ou no grupo 17, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência, que é a eletrosfera M. Olha a distribuição eletrônica. K2L8M1, K2L8M7. Então, nós temos aqui um elétron, 7 elétrons na camada de valência. Como o sódio é um metal, lembra? Metal gosta de doar elétrons. A metal não doa, compartilha ou recebe. Então, o sódio e o cloro, eles vão fazer uma ligação química entre um metal e um ametal, uma ligação química do tipo iônica. Em toda ligação química do tipo iônica, o metal dá o elétron e o ametal recebe, buscando atingir aqueles números 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Então, olha só, o sódio tem um só, não tem 2. O cloro tem 7, não tem 8. Então, eles estão buscando atingir aquela estabilidade de 2 ou 8. Então, como é que acontece essas ligações chamadas iônicas? Olha só, no caso, o metal, o sódio, ele vai doar este elétron para o cloro. Quando ele doa este elétron para o cloro, ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na sua última camada. Se ele doou esse elétron, esta eletrosfera, ela já não vai ter mais elétrons, vai ser esta a camada de valência. Ou seja, ele atinge 8 elétrons na camada de valência. E se o cloro recebe, como ele tem 7 na camada de valência, ele recebe mais 1, ele também fica com 8. Então, eles seguem essa tendência e, ao mesmo tempo, saciam essa necessidade de 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Então, fica assim, ó. Assim, ó. Sódio
2 e 8, o Kl, então a camada de valência fica Al com 8, e o cloro fica com 2, 8 e 8. Ou seja, a camada de valência do cloro fica M com 8 elétrons. Então, ambos saciam e ficam estabilizados, formando essa ligação. Claro, o sódio perdeu um elétron? Perdeu, então ele se torna um íon cátion. O cloro ganhou um elétron? Ganhou, então ele se torna um íon ânion. E como eles estão juntos, eles se aproximam para acontecer isso, eles se ligam, formam então o NaCl, que é então a molécula do cloreto de sódio, esse salzinho que nós comemos diariamente nos nossos alimentos. Beleza, gente? É assim que se faz, tá? Então eu vou encerrar essa aula agora com as ligações iônicas. Nas próximas videoaulas, na próxima videoaula, eu falarei sobre as ligações covalentes e metálicas. Beleza? E aí nós encerramos aqui ligações químicas. Deixo para vocês aí os exercícios da 253 e 256. Pessoal, lembra, tá difícil para todo mundo. Se você tá achando que tá difícil a coisa, tem gente que tá pior, viu, gente? Olha aí, tem muita gente que tá quebrada, perdeu tudo, tá? Tem gente que tá perdendo a própria vida nesse período. Não tá fácil para ninguém, galera. Então, vamos procurar aí pensar um pouquinho maior do que na nossa própria rotina, né? Eu sei que é difícil, eu falo por experiência própria, mas nós temos que pensar um pouquinho maior. É assim que nós superamos esses tempos difíceis, que esse como essa pandemia que estamos vivendo. Nós temos que ter boa esperança, temos que ter um pouco de liberdade para pensar que o outro também está passando por dificuldade, e assim a gente se torna mais forte, né? Vamos se ajudando, beleza? Se vocês precisarem, me escrevam, por favor. Se vocês não precisarem até o nosso encontro, por favor, me encontre na próxima videoaula, me chame, converse, pergunte, mas não fique, galera, não fique aí no cantinho, tá? Vamos lá, vamos falar, vamos perguntar, vamos pedir ajuda. Valeu? Grande abraço para vocês e até mais.